Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Por quê? Mais um dia de milagre. Oh, aleluia. Estamos respirando. O Senhor nos permitiu que você, todos nós, pudéssemos viver este dia para o louvor e a honra e a glória do nosso Deus. Então, seja grato, seja agradecido, continue, não desista, sirva a esse Deus Todo-Poderoso, porque está para acontecer algo extraordinário, gente. Oh, nós vamos povoar o céu, glória a Deus. Como eu gosto de falar todas as vezes na live, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então hoje é dia de você parar para pensar um pouquinho, como está a sua caminhada com Deus. Você tem andado com Deus? Parou? Não pare, continue. Vamos aprender alguma coisa hoje, sabe? Deus tem uma palavra de Deus para mim e para você. Palavra essa que vem ao encontro de cada necessidade, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física ou natural. Deus vai agir, Deus está com você. Ei, Ele nunca se afastou, Ele sempre está presente em todo e qualquer momento da sua história e da sua vida. Por isso, vai reservando aí um tempo, se você puder já compartilha, porque Deus tem uma palavra do céu, uma palavra revestida com poder celestial. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia é clara sobre isso, tá? A Bíblia diz que duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. E muitas vezes a gente vai logo pro lado humano, né? Já pensa na situação humana. Andar com quem? Ah, não, com essa pessoa não ando não. Com quem você está aí? Ah, esquece. A gente cria uns sentimentos que vai contra João, o Evangelho de João, capítulo 17. Anote aí, depois você lê. Alguns sentimentos que a gente deixa criar no coração, já vou dizer para você, não provém de um Deus de amor. A ideia bíblica, a ideia que é real, a ideia que Deus apresenta através da palavra de Deus, é que todos nós nessa terra venha praticar o que ela nos orienta. Pois aquele que odeia o seu irmão não ama Deus. Deus não se faz presente nesse negócio, gente. Então, andar com Deus, pega essa, andar com Deus. Gente, é um modo, é uma expressão de comportamento. Aquele, gente, que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Por quê? Porque esta pessoa, ela vai manifestar a própria vida do Senhor na sua história, na sua vida, em meio à sua parentela, à sua família, em meio aos seus amigos. As pessoas observam que o seu comportamento, a sua atitude é totalmente diferente. E elas vão indagar, poxa, por que ele é tão diferente, né? Porque ela é tão diferente, olha a maneira de falar, educada, né? Você vê que não sai nenhuma palavra de baixo escalão, xinga. Enfim, alguns desses comportamentos aí revela que essa pessoa, ela está andando com quem? Ela caminha com quem? Com Deus. E a Bíblia é tão clara quando a gente começa a buscar a raiz deste andar, deste acordo, porque aquelas pessoas que não se concordam, que não se amam, é porque ela não consegue de fato liberar uma palavra, e essa palavra muitas vezes para alguns é difícil, machuca, dói, mas quando ela libera, o bálsamo do Senhor através do Espírito Santo vem na hora, que é o perdão. Querido, a gente tem que lembrar que quem nos perdoou, meu Jesus, e Ele perdoou todos aqueles que estavam acusando Ele lá na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a gente tem que lembrar que o nosso maior exemplo é do próprio Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz que andou Enoque, por exemplo. Andou Enoque com quem? Com Deus. E aí o versículo vai dizendo que depois ele gerou, sabe quem? Metusalém. Viveu 300 anos ele viveu. Teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Só que quando você vai um pouquinho à frente diz, andou Enoque com Deus,
e já não era, porque Deus o tomou para si. A caminhada deste homem, já que é um exemplo para mim e para você, é mais ou menos assim. Ele começou a andar, começou a caminhar, começou a sentir prazer de estar na presença de um Deus tão amoroso, todo poderoso. E essa caminhada foi se estendendo a ponto que eu acredito que Deus falou: Enoque, você está tão longe da sua casa, acho melhor você ficar por aqui mesmo. E assim ficou Enoque com Deus. Então a nossa caminhada, a gente é peregrino nessa terra, ela não é diferente. Alguns caminharam até o dia de ontem, mas o dia de hoje, ele não caminha com os seres viventes dessa terra. Ele já está caminhando com Deus na presença do Senhor. Descansa no Senhor, esperando o seu nome, sabe, ser bradado, chamado. E quando este nome for chamado, oh aleluia, ele não vai ter este corpo que eu tenho, que você tem, se nós estivermos vivos. O corpo dele já é um corpo, como eu gosto de falar, igualzinho do Senhor Jesus. É incorruptível. Um corpo que não é mais sujeito à matéria física. Um corpo de carne, de osso. O próprio Jesus falou para aquele, você sabe, né? Aquele Tomé. É o Tomé. Mostrou para ele. E lá está citando sobre este corpo. Uma hora você corre lá que você vai entender. Mas o corpo que está ali presente aos olhos de Tomé não é aquele corpo que foi machucado, moído, espancado, cuspiram nele, fizeram tantas coisas. Aquele corpo já era um corpo, oh aleluia, glorificado, não estava mais sujeito a nada dessa terra. Pense nisso. Por isso andar com Deus vale a pena. Andar com Deus, seja qualquer que for a situação que hoje você esteja passando, não desista, Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está, você não está no mundo aqui meramente porque alguém, por um acidente, foi um acidente. Não. Deus permitiu a sua existência e você é vitorioso, você é vitoriosa para a glória de Deus. Por isso, gente, duas pessoas andarão juntas se não tiver de acordo. Então aqui eu quero te levar a pensar com quem que você está andando. É com Deus? Continue. Não entra em desacordo. Como assim? Não deixe de cumprir a palavra. Não deixe de obedecer a palavra. Viva a palavra. Dê resposta de acordo com o que a palavra nos ensina. Esteja atento, porque a Bíblia nos ensina a como agir com aqueles que ainda não vieram para a luz. Não caminham na luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se você foi tirado das trevas, você tem uma luz maravilhosa e tem nome. Glória a Deus, o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu quero te convidar um pouquinho, sabe, a mergulhar um pouco mais na palavra. Não sei se você já leu o livro de Filipenses, capítulo 2. Existem versos ali que são uma pérola para nós que estamos andando com o Senhor Jesus. Algumas pessoas, elas se afastam porque elas não conseguem colocar em prática o que nós hoje estamos aprendendo. Mas se ela colocar em prática, ela vai entender que se ela almeja estar neste céu, e nesse céu tem um rei, e o nome do rei é Jesus Cristo, e esse rei Jesus Cristo nos ensinou no capítulo 17 de João, o que é viver de acordo com a vontade de Deus. Ele deixa algo ali que é uma prioridade para todos nós vivermos nessa terra, já que nós falamos que somos cristãos, já que nós falamos que somos servos de Deus, já que falamos que somos adoradores de um Deus verdadeiro. Então a gente não pode desprezar o capítulo 17 de João. Porém, vamos ver o que Paulo diz aqui. Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis, olha a palavra, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Posso voltar? Posso ler de novo? Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, conforme está escrito em Filipenses 2,15. Então ele está nos ensinando para que eu e você se torne, eu quero deixar bem claro, se torne irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, ou corrupta, melhor falando. Bom,
O que eu tenho que fazer aqui? Quais são as minhas decisões? A Bíblia ensina. A Bíblia, ela sempre vai te levar a um lugar sempre de certeza, sempre vai levar você a um lugar, sabe, que você não vai ter como duvidar. Sempre é um caminho de escape, um caminho de escolha, um caminho de decisão. Então, eu já digo a você, e já estou falando comigo mesmo também, glória a Deus. Gente, é preciso fazer algumas coisas. E essas coisas, quando você vai fazer, faça. Mas faça de acordo com o verso, ou versículo anterior, que é o contexto, dizendo o seguinte: é preciso fazer tudo, olha isso, gente. Tudo sem murmurações ou contenda. Te lembra alguma coisa? Então, de onde vem o desacordo? Por que as pessoas não conseguem, muitas vezes, não caminhar junto, não somar junto, não melhorar algumas coisas, principalmente num ambiente que se diz um lugar que é para cultuar a Deus, buscar a presença de Deus? Algumas pessoas estão tão acostumadas a sempre chegar em algum lugar com tudo pronto, tudo arrumadinho, mas elas não param para pensar, pô, alguém teve que fazer alguma coisa aqui. Alguém investiu aqui. Alguém deixou de adquirir alguma coisa para melhorar este ambiente onde a gente busca a presença de Deus. Você consegue entender que algumas coisas são tão claras, são tão simples de compreensão? Algumas pessoas, elas querem ter uma bonança, querem ser prósperas. Eu não estou dizendo que isso é errado, viu? Calma aí. Não estou dizendo que jamais você possa pensar nisso. Mas algumas pessoas jamais pensam naquilo que Deus coloca em sua mão em prol a obra do Evangelho. Por isso, Paulo, ele traz à tona assuntos agora que tem a ver com a sua salvação, com a minha salvação, com o meu comportamento, com aquilo que eu gosto de dizer e muitas vezes falta prática. A prática que, olha gente, quem pratica, quem de fato vive o Evangelho, sabe muito bem que esta palavra tem a ver com algumas coisas que já aconteceu ou possa até estar acontecendo. E aí vem a resposta de Deus. É preciso, repito, é preciso fazer tudo sem murmurações ou contendas. Filipenses capítulo 2, ó, o contexto, verso 14. Sermos o que? Obedientes. Aí você vai no verso 12, Filipenses 2:12. Sermos obedientes a quem? Ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Às vezes o que falta é isso. Todo aquele que não anda pelo caminho da obediência, trilha por um caminho de rebeldia, de desobediência e de murmuração. Todo murmurador, segundo a palavra, é como um feiticeiro. E esse homem ou esta mulher que se entrar por este caminho, ele por onde passar só deixa o rastro do quê? Divisão e contenda. Porém, a Bíblia nos convida a reconhecer, a se humilhar, pedir perdão, porque o desejo de Deus, eu repito, o desejo de Deus é caminhar conosco. É o propósito de Deus. Por isso, gente, é tão lindo que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo, a palavra era Deus. O Verbo, a palavra, se encarnou e tem nome. Jesus Cristo de Nazaré caminhou entre nós. Eu fico às vezes imaginando, aleluia, aqueles que puderam vê-lo, aqueles que puderam ouvir a sua voz, pensa num negócio desse, aqueles que tocaram, e quem tocou com fé foi até curado, aqueles que tiveram o privilégio de olhar face a face, perceberam que aquela pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele era totalmente diferente dos líderes daquela época. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de autoridade, palavra de poder. Quando ele abriu os seus lábios para ensinar, quando ele estava caminhando, por onde ele passou, algo aconteceu e sempre acontecia, porque ele trouxe para o nosso meio aquilo que estava nos faltando, gente. É chegado até vós o reino de Deus, está entre vós o reino de Deus. É preciso fazer tudo sem murmuração ou contenda. Sermos obedientes, como está em Filipenses 2, verso 12. Dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós, olha que lindo, em nós, o querer
e o realizar, como está em Filipenses capítulo 2, verso 13. Preservar em nome de Jesus a palavra da vida, como está em Filipenses capítulo 2, verso 16. Aí vem algo lindo da parte de Deus. Esta palavra eu fui aqui, e quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, como é gostoso você compreender que às vezes a gente leva tudo para uma questão pessoal, mas quando você entende que por trás disso tudo há uma guerra espiritual que atua na tua mente, que atua na minha mente, e essa guerra é dizer, não faça, fale, não deixe passar barato não, aponta mesmo, reclame mesmo. E às vezes o que Deus espera é simplesmente que você deixe Ele tomar a frente de tudo, que Ele coloque as coisas no seu devido lugar, porque a palavra é clara. Olha só, dependermos em tudo de quem? De Deus. Por quê? Porque é Ele que vai efetuar em você, em mim, em nós, o querer e o realizar. E tudo isso para preservar o que? A palavra da vida. E a palavra da vida você sabe quem é. Você sabe quem é que está conosco. A Bíblia é tão clara, maior é o que está em vós, do que aquele que está no mundo. O salmista no capítulo 116, o salmista no capítulo 116, o 8 e 9, você pode anotar aí, Salmo 116, o verso 8 e 9 diz o seguinte, pois tu, quem? Deus, nosso Senhor, pois tu me livraste, do que Ele está me livrando hoje? Deixa eu ver, Ele está me livrando, segundo o texto, da morte. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Está escrito na palavra. E quando está escrito, gente, é Deus falando comigo, com você. Quem é que te livrou? Deus. Quem está te livrando? Deus. Ele te livra do que hoje? Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Aí o verso 9 é a resposta linda para aqueles que optaram andar com Deus. Para aqueles que o aceitam como o único, suficiente Salvador da sua alma. Para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ei, é você? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Porque o verso 9 diz, para que eu pudesse andar, oh aleluia. Eu louvo a Deus, gente. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu vou repetir, que palavra linda do céu. Hoje esta palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para todos nós, e até para você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, simpatizante da palavra do Senhor. O que Deus espera de você é que você comece a andar com Ele. Como? Confessando que Ele é o seu único, suficiente Salvador da tua alma. Hoje Deus te dá essa chance, Ele dá esse privilégio de você viver. Por quê? Porque Ele está dizendo, pois tu me livraste da morte. Deus tem te livrado, você da morte, os seus olhos das lágrimas, os seus pés de tropeçar, para que você neste dia possa andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu dou glória a Deus por esta palavra e glorifico ao Senhor. A Bíblia diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então Deus tem um anelo, Deus anela por isso. E Deus demonstra que através desta palavra, o seu anelo, em seu coração, qual é? É andar com o homem. Assim como a gente leu, falando de Enoque. E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Glória a Deus. Então esse anelo hoje, da parte de Deus, é que eu aceite este convite. E passe a andar no caminho da luz. Passe a andar no caminho que ele cita. Ele diz quem é o caminho. E ele tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho. Caminha nele. Ele diz, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu já te dei aí o endereço. E você pode convidá-lo. Que o Espírito Santo de Deus está aí para te ajudar. Ele vai arrancar da tua mente toda barreira. Tudo aquilo foi colocado como dúvida. Ele tira, ele anula. Porque o anelo de Deus, Deus tem este anelo em seu coração. Deus tem um anelo em seu coração. Oh, aleluia. Qual é? Andar com o homem, andar com Deus tem sido o anelo, sabe?
do coração, daquilo que Deus expressa, principalmente em João 3,16. Porém, a palavra-chave é essa: você tem esse sentimento de andar com Deus? Este tem sido seu anelo do fundo do seu coração? Se este é, então chegou o dia de você declarar, de o aceitar e dizer: a partir de hoje, não ando longe e separado, vou andar em concordância com esse Deus Todo-Poderoso, vou caminhar com Ele. Gente, quem caminha com Ele não caminha com indiferença, com espírito de separação, não caminha com aquele sentimento, sabe, de raiva, de ódio, de desprezo. Às vezes eu fico observando, não está neste script, mas eu fico observando, que até através das redes sociais você observa que alguns nos rejeitam, te rejeita, porque esta pessoa, ela fala uma coisa, mas vive outra, não tem a prática do caminhar e do andar com Deus. É tão interessante que todos nós que aceitamos Jesus, aceitamos quem? Jesus. Então, se eu aceitei Jesus, eu acho que você também aceitou Jesus, ok? Então, esse aceitar Jesus está acima da onde Deus me plantou, da onde Deus te plantou, está acima do ministério pela qual alguém diz que está incumbido de ser praticante, de anunciar, está acima daquela placa que diz o nome daquela igreja, está em cima daquela instituição religiosa, porque você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então todos nós entendemos que independente de onde nós estamos, temos que fazer toda a diferença, porque o caminho é estreito, a porta tem nome, o caminho tem nome, é Jesus. Lá não vai ter nada disso. Aliás, lá não tem título, não tem esse negócio de ministério, não tem esse negócio do apóstolo, não tem nada disso, de evangelista, de pastor, de mestre, profeta, presbítero, não tem nada. Lá somos servos, filhos de Deus, e como família de Deus, todos nós vamos estar como? Bom, se você depois ler João 17, vai entender como nós vamos estar lá. Porque ele diz: eu e o Pai somos um. E a oração do capítulo 17 é que eu e você seja quantos? Opa, um. Então, querido, a resposta está aí. Porque eu comecei a falar. Você tem andado com Deus? Você caminha com Deus mesmo, de verdade? Então, glória a Deus pela sua vida. Então, muitas pessoas que estão hoje aprendendo comigo, ela tem que entender que algumas que não caminham, porque nem todos estão caminhando, isso tem que ser dito, mas tem muitos que vão a partir de hoje começar a caminhar com Deus, trilhar os seus caminhos através da palavra, buscando conhecimento, e essa palavra vai te ajudar a deixar de lado toda indiferença, porque lá, gente, nós temos um único Deus, um único Senhor que chama Jesus Cristo, e Ele é o nosso Rei. É Ele que sempre está lutando, labutando, lapidando ao teu, ao meu favor, para que a gente possa, sabe o quê? Povoar o céu. Alguns estão correndo por aí como pessoas sem razão. Pessoas que eu posso usar o termo aqui, entenda que eu vou falar, não sou muito a favor desta palavra, mas estão andando aí como pessoas loucas, fazendo muitas vezes o que dá na sua mente, na sua cabeça. São pessoas que sempre, de uma hora para outra, elas buscam alguma razão até da existência da sua vida. Porque são pessoas que caminham sem ter certeza, sem saber o que está para acontecer, quando este corpo deixar de existir. Quando esse corpo voltar a ser o que a Bíblia diz, porque muitos vão passar por este momento, e esse momento a Bíblia diz que o pó volta a ser pó. Então muitas vezes essas pessoas, sem saber do que nós hoje estamos aprendendo, elas ficam por aí, como pessoas sem razão, fazendo o que querem fazer, sem achar que tem consequência. E pior que a Bíblia diz que tudo que nós estamos fazendo, falando e agindo nessa terra, terá uma consequência, ou para o bem, ou para o mal. Espere em Deus que a sua escolha hoje seja para o bem, para a salvação da tua alma. Fechando aqui, e vamos entrar na nossa conclusão para a glória de Deus,
porque eu sei que aqui tem uma palavra que vai fechar. A gente vai ter o direito de fazer aquela melhor escolha. E essa melhor escolha, gente, tem a ver com aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Andar com Deus. Segunda palavra, andar com Deus significa que eu devo entrar em harmonia com quem? Com Deus. Posso repetir? Andar com Deus significa que eu, você, todos nós, você deve entrar em harmonia com Ele, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eu devo ir, na verdade, na direção que Deus quer que eu vá. E tem gente que não vai. Deus falou, ó, a direção é essa. Vamos? É essa aqui. Ah, poxa, mas eu pensei... Não, você não tem que pensar, você tem que obedecer. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Eu já andei em alguns caminhos que Deus falou, olha, eu não mandei você entrar nesse caminho. Você fez a sua escolha. E a consequência é essa. E aí eu caio o quê? Caí o quê? E arrependimento. Pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, nunca mais eu ponho meus pés nesse lugar. Nunca mais eu posso pôr os pés aonde o Senhor não mandou eu pôr. Por isso que eu sei aonde Deus me leva. As casas que Deus manda eu ir, evangelizar, fazer a campanha Casa de Paz, discipular. Os trabalhos que Deus põe para eu realizar, eu faço em obediência. Aquilo que Ele pôs no meu coração, praticando a palavra de Deus. Te recomendo fazer o mesmo. Se hoje você está vivendo alguma situação que está te causando muita tristeza, angústia, se algo está te perturbando e você não está nem conseguindo dormir, escute o que o Espírito Santo está dizendo. Ele está dizendo, não é este caminho que eu tenho para você. O caminho não era esse. O caminho não era essa esquerda que você escolheu de rebeldia, desobediência. É a direita de paz, de harmonia, de alegria, de obediência à minha palavra. Por isso a conclusão é isso. Andar com Deus significa que eu devo entrar em harmonia com Ele, o nosso Deus. Eu devo ir na direção que Deus quer que eu vá. Agora, enquanto a você hoje pode dizer, eu estou andando com Deus, eu ando com o Senhor Jesus, em obediência à sua palavra. Se você pode responder sim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas se em algum momento você falar, mais ou menos então, querido, se mais ou menos para Deus é um não. Não existe mais ou menos, ou eu estou ou eu não estou. Ou eu obedeço ou não obedeço. Ou eu faço a vontade daquele que Deus, daquilo que Deus nos ensina, melhor dizendo, na palavra, ou eu não faço. Então, qual é a atitude? É reconhecer. Quando eu reconheço, quando você reconhece, as coisas mudam. Você a partir de agora vai ter ajuda daquele que tudo pode, daquele que tudo vê. O ontem, o hoje e amanhã, Ele vai te ajudar. Você vai reconhecer, vai, glória a Deus por isso. Então a mudança começa agora na sua história, na sua vida. Se alegre em Deus, que Deus está quebrando muralha, destruindo porta de bronze, trazendo à tona aquilo que estava escondido, tesouro escondido, colocando na sua mão. Hoje Deus dará a você 7 vezes mais aquilo que o inimigo roubou, porque você está reconhecendo que vai e quer, que deseja andar com Deus. Esta é a palavra. Se assim, querido, for, agora é a hora, é o momento, aleluia, de parar tudo e de reconhecer, pedir perdão a quem? A Deus. E entrar em sincronia com Ele, com Deus novamente. Por isso eu fecho dizendo o que está escrito em Efésios, capítulo 15, você anota Efésios, capítulo 15, verso 16. A Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais. Quem tem que ver? Eu. Não é eu apontar, não é alguém apontar. É eu que estou vivendo neste corpo e administrando esse corpo. E a minha alma, quando ela tem um desejo que é contrário à palavra de Deus, fala, não, isso aqui não. Eu quero fazer isso aqui que vai agradar o meu Deus, Senhor da minha vida, meu Salvador. Então, lá Paulo já novamente, olha a palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por quê? A resposta vem. Remindo o tempo, porque os dias são, que gente, segundo a palavra, maus. É o dia que nós estamos vivendo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, aleluia, remindo o tempo.
porque os dias são maus. A sua escolha fará toda a diferença neste dia. E a minha oração é que Deus, através do Espírito Santo, venha te convencer de todo erro, de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade, de toda indiferença, de toda hipocrisia, de tudo aquilo que são obras, infelizmente, segundo a palavra da carne, e que o fruto do Espírito Santo venha sobre a sua vida, e que agora, neste momento, Ele arranque e quebre todas as correntes, te dando a você, em nome de Jesus, a liberdade de andar com Deus. Sim, como Enoque começou a caminhar, caminhou tanto com Deus. E o que aconteceu? O que vai acontecer? Porque está para acontecer algo extraordinário. Assim como ele foi tomado, arrebatado, aqueles que estão vivos, há de acontecer com cada um daqueles que são escolhidos de Deus. Aqueles que descansam no Senhor, segundo a palavra, serão ressuscitados primeiro e vão ter um encontro maravilhoso com Jesus. Eu digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha oração é que você hoje caia em si e reconheça que você, dando o primeiro passo, Deus já está te abraçando, porque Ele te aguarda, Ele deseja, Ele anela caminhar e andar com todos nós que somos escolhidos de Deus para a glória de Deus. Se você puder deixar isso, teu glória a Deus. Se você puder também compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra, faça isso. Seja um semeador da palavra de Deus. Eu, da minha parte, eu digo, Senhor, obrigado por esta palavra. Glória ao teu nome, eu louvo o teu nome, e que o Senhor venha abençoar cada um que já está vendo agora de manhã, vai ver à tarde ou à noite, até de madrugada, vai compartilhar e vai alcançar outras nações. E eu sei, Jesus, que o Senhor está agindo em cada situação, porque o Senhor anela, deseja que todos nós estejam ao seu lado, caminhando toda uma eternidade. Aleluia, amém. Que Deus te abençoe. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Querida, nos apresente oração. Vem aí a sala de oração, vem aí a sala de adoração na cidade de Osasco. Estamos nos preparando. Há um povo lindo que Deus já escolheu. Há um povo aguardando que a gente possa se unir, se juntar e cantar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Você pode nos ajudar em oração, quiser ajudar de outras maneiras, nos contate, fale conosco, mas tenha um memorial diante de Deus. Amém? Deus te abençoe. E apresente, como eu venho falando, o nosso bispo Luiz Mendes da Silva, junto com ele seu filho pastor Josué Mendes, e todos os participantes do discipulado Casa de Paz, e aqueles que vão ainda estar engajados no discipulado de evangelismo na cidade de Osasco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.